Começou! Começou! Sejam todos muito bem-vindos à Outra Linguagem. Eita! Ao Marlboro AL. Eu estou aqui com meu amigo Baiano. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser um tanto diferente. Por quê? Infelizmente tivemos bilhões de problemas técnicos por causa do Ian Neves. Esse desgraçado é um demônio e ele acabou impossibilitando a produção do meu vídeo com o react do vídeo dele. Mas esse vídeo, ele foi feito de um formato diferente. Eu acho que esse daqui é um dos principais vídeos, um dos mais importantes do canal. Eu acho que você tem que assistir ele, eu acho que você tem que divulgar ele de verdade. Assista esse vídeo e escreva aí a sua opinião. Diga se não valeu a pena. Diga se você não tem que divulgar. E nos dê o feedback do que vocês acharam desse vídeo, porque vai ser um tanto diferente do resto dos vídeos do canal. Mas eu tenho certeza que se você não me der a chance de assistir esse vídeo e buscar entender ele, vai ser extremamente recompensador. Link do Antioch na descrição e o link da nossa plataforma na descrição, beleza? 5 passos essenciais, nunca se esqueçam. Mão no ovo, fone de ouvido, som no máximo, Alt Tab e prestar atenção para a melhor experiência possível. E começou! Começou! E pela 12ª vez tentando gravar o vídeo desgraçado que tá fudendo a minha cabeça. Culpa do Ian Neves. Culpa do Ian Neves. Toda vez que vai gravar um vídeo do Ian Neves é essa merda. O vídeo trava, a internet fica ruim, tudo fica uma merda na minha vida. O ar-condicionado não funciona direito. E eu vou gravar aqui agora essa merda. Pessoal, me peço 1000 desculpas. Esse vídeo é extremamente importante pra vocês, pra esse canal. Esse vídeo é fundamental. Eu vou explicar uma questão muito importante, aonde vamos tratar da questão da agenda verde e de como isso tem a ver com a agenda woke. O que são essas duas coisas, o que elas visam e por que elas são coisas que se relacionam fortemente hoje no mundo inteiro, beleza? O vídeo que eu estou me referindo é um vídeo de Ian Neves que vai estar aí na descrição. Vai estar no primeiro comentário fixado o vídeo. Se você quiser conferir, se você quiser entender melhor do que eu estou falando, o vídeo está ali na descrição, beleza? Vamos começar aqui falando a respeito dessa questão. O Ian Neves, eles estão discutindo sobre a questão de locomoção de casa para o trabalho. E de casa para academia, e de casa para qualquer outro lugar que seja necessário meios de transporte, e no caso eles falam especificamente do ônibus que causa poluição e dos carros que causam poluição, e o assunto e o tema central é a questão do aquecimento global, toda essa preocupação da agenda verde que vem sendo disseminada no mundo e está sendo motivo de discussão por diversas pessoas, beleza? O que é principal? Vamos tratar primeiramente o que é a agenda verde, beleza? Existe uma crença unitária e geral, principalmente do meio acadêmico, que já faz muitos anos que está sendo polemizada. Por exemplo, dizendo que o mundo, a gente já está a 70 graus, a camada do gelo lá, polar, ia sumir em 2010. Estamos em 2025, aquela merda tá lá ainda tem porra de urso polar, que é um assassino. Sim. Eu nunca vou entender o porquê as pessoas querem tanto preservar um bicho que é um assassino. Tem aquele ditado lá, se for urso pardo, espante. Se for urso não sei o quê... urso preto. Urso preto, né? Sim. Se for urso preto, corra. Se for urso pardo, morreu. E o urso branco, foda-se. Cara, toda vez que eu escuto isso, eu sempre rio, não sei porquê. Mas se o urso for polar, se for urso branco... Acabou, se dissolve. Acabou. Você tá morto. Porque você não vai correr mais que ele, você não vai conseguir espantar ele, porque ele é um assassino! E as pessoas estão defendendo assassinos. Sim, coitada das focas. Literalmente. Mas eu também não tenho pena de focas. Sabe por quê? Porque focas estupram pinguins! Pior que eu fiquei sabendo. Eu não tô zoando. Se você for agora no YouTube, Baiano, procura aí, foca... Ripping. Vai travar. Não, mas é bom que travando fica até engraçado. Procura aí. Foca e rip. Como é isso em inglês? O quê? Como é? Rape. Rape. Procura aí. Rape. Raping. Penguin. Procura aí. Rapping, foda-se. Eita porra. O que foi? Foi. Vou colocar aqui. Coloquei um cara aqui aleatório. Coloca na tela aí, ó.
unificado, vocês já sabem. Existem algumas teorias do porquê isso tá acontecendo e do porquê o pinguim tá deixando que isso aconteça. Focas predam pinguins, então quando a foca pega o pinguim desse jeito, ela entende que é um meio de predar, então ela se entrega ao predador. Porque focas são muito maiores, muito mais fortes e mais dominantes do que os pinguins. Então não é que eles estão acasalando, isso claramente não vai ter nenhum benefício tanto pra foca quanto pro pinguim, já que ao final desse ato violento e forçado, a foca vai se alimentar do pinguim, vai predá-lo, como assim acontece na natureza. Caralho, cara. Travou, vocês não entenderam nada, mas é isso. Foca é o caralho. Tu não sabia, não? Cara, eu fiquei sabendo mais ou menos, só que você me lembrou agora dessa porra. As focas, elas toram um pinguim e depois comem. Ela come primeiro sexualmente, depois ela come carnivoramente o pinguim. Então eu gostaria que as focas e os ursos polares E o Ian Neves. Fossem tudo pra casa do caralho. Bebel, fossem todos extintos da humanidade. Ei! Ei! Não, pô. Tô falando assim. É brincadeira, pô. É barrir. Não tem nada. Eu não prego Sim, violência, gente. Terça-feira, gente. Porque tem comunista falando que quer bater em mim, em São Paulo. O cara disse que quer dar uma esquentada na minha cabeça, me disse na rua. O outro, o Humberto Matos, falou que quer bater no Miorim. Então se a gente for em São Paulo... Humberto Matos não aguenta um soco. Eu acho que aguenta, ele é bem brabo. Mas, voltando aqui, tem toda essa narrativa, toda essa discussão que o mundo ia acabar por causa do aquecimento global. Estamos aqui, we are here, we stay here, ok? Uhum. Então o mundo continua exatamente igual. As coisas não mudaram tanto, as alterações de temperatura não foram tão drásticas e são justificáveis por outras medidas, mas eu nem sou um defensor de que não existe aquecimento global. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu só sei que toda a discussão, todas as afirmações que foram feitas em torno do aquecimento global não se sucederam. As previsões sobre o aquecimento global não se deram. Então, o fato de não se der, não quer dizer que a tese é falsa. Só quer dizer que as previsões estavam equivocadas a respeito do que ia acontecer. Uhum. Mas o que se sustenta essa tese? Sustenta que a camada de ozônio tá furando e não sei o que, blá blá blá. E tem uma agenda. Qual é essa agenda? Que foi instaurada principalmente pela ONU e por diversas agências e grandes empresas, Big Techs, que estão trabalhando em cima dessa compreensão, beleza? Tendo em vista essa questão, nós podemos analisar o que é a agenda verde. A agenda verde, ela prega uma certa diminuição de uma quantidade de poluição que os países emitem. Só que a quantidade de poluição que um determinado país emite está diretamente proporcional ao nível tecnológico e o nível econômico que aquela região tem. Então, por exemplo, existem diversos lugares no Brasil que eles usam carvão. Por que eles usam carvão? Primeiro, por precabilidade no sistema tecnológico e por precabilidade no sistema econômico. Então acaba fazendo com que você tenha que usar carvão, ou o carvão seja a melhor forma, ou a forma que você sabe fazer. Porque para a gente conseguir distinguir as melhores formas de a gente conseguir fazer um determinado tipo de atividade industrial, nós precisamos de uma capacidade de informação e desenvolvimento tecnológico específico. Então, por exemplo, pode ser que, para quem não sabe, usar máquinas a vapor, elas são um pouquinho menos eficientes do que máquinas a carvão. Então as pessoas poderiam usar a máquina a vapor. Alguém sabia desses quadros, dessas informações físicas de cálculos que a máquina a vapor é muito parecida com a máquina a carvão? Não, as pessoas não sabem dessa afirmação. Então, muitas vezes, até, não necessariamente é uma precabilidade do sistema tecnológico, mas quando eu falo no sistema tecnológico, eu estou falando também no sistema informativo. Ou seja, nível de conhecimento e capacidade de elaboração de tecnologias que não necessariamente são de ponta, mas que vão conseguir suprir, numa certa medida, a necessidade de produção, mesclado com uma percepção sobre poluição. Existem diversas tecnologias que conseguem suprir isso, mas, centralmente, o nível de tecnologia, o nível econômico, faz com que as pessoas, a atividade... Eu tô meio engasgado nesse vídeo. As atividades econômicas, as atividades industriais fiquem mais dificultosas de ser realizadas, ou sejam realizadas da maneira mais suja possível. E essas agendas, elas tentam estabelecer qual seria o nível de produção adequado para tantos anos para que a camada de ozônio consiga resistir. Bem, o problema dessa agenda é que ela já parte de diversos pressupostos. Primeiro, que o aquecimento global é verdadeiro, coisa que eu não tenho uma posição, então tá tudo bem você tomar isso como verdadeiro. Segundo, que existe um determinado nível de contenção cientificamente demonstrado que a camada de ozônio vai resistir a partir de um certo nível de controle de poluição, que eu não sei como é que se constrói isso, mas não quer dizer que tá falso, porque eu não sei, seria uma pela ignorância minha. Então essa agenda visa fazer com que
todos os países sigam essa agenda. Mas e se eu não seguir, Marlboro? Se o Brasil não seguir essa agenda, o que vai acontecer? O que vai acontecer é muito simples. Você perde contratos e aumenta-se os impostos em cima dos países que não seguem essa agenda verde. É essa a articulação que se faz em relação à questão desses países. E os países que têm aumento de imposto tarifa nesses países, e não gosto com esses grandes países que aceitam essa agenda. Estados Unidos aceitava, né? Não sei como é que vai ficar agora com o Trump. Estados Unidos, os países europeus, etc. O que é que acontece? O que acontece é que você vai ter que abaixar o preço de venda para conseguir vender esses produtos para esses países, ou vai vender para países de menor expressão. O problema de vender para países de menor expressão é que a moeda deles e o sistema produtivo deles é tão abaixo, né, a economia deles é tão abaixo, que vale muitas vezes a pena você reduzir o preço para vender para os Estados Unidos, pagando o preço da tarifa, do que você manter o preço e vender para outros países que são emergentes economicamente no mundo. Só que quando você diminui o preço, simultaneamente você diminui a sua produção e a sua efetividade produtiva. E como nós já temos uma ausência de desenvolvimento tecnológico e econômico, quer dizer que muitas empresas que se relacionam internacionalmente com esses países, Estados Unidos e Europa, acabam tendo um grande déficit de produção e outros países emergentes acabam tomando esse local de produção. Então, por exemplo, a Índia, hoje em dia, vem crescendo bastante em cima dessa questão de produção. A China, por exemplo, ela vem crescendo bastante também nesse nível de produção. Por quê? Porque na China, apesar que o salário hoje do chinês médio é maior do que o salário chinês do brasileiro, eles passaram por um percurso de baixíssimos salários. Até mesmo para muitos países considerado como trabalho de escravidão, né? Trabalho infantil. E de escravidão também. Eu, pessoalmente, sou contra trabalho infantil? Não sou contra trabalho infantil, mas isso estava acontecendo na China e na Índia. Por eles terem muita gente, a economia lá ser tão baixa que um dólar é muito mais valorizado do que o dólar aqui no Brasil. Por incrível que pareça. Eu assisto bastante brasileiro que vive na Índia e fica fazendo viagem pra Índia. Cara, as coisas lá são extremamente baratas, tá ligado? Com R$1 o cara come, tipo, almoço e janta, saca? Tipo, uma porção gigante, assim. Tudo bem que dá uma puta caganeira. Sim, não sei quem é o doido que fazer isso, mas... Mas tem muita gente que faz. Os caras limpando os pratos no Rio Ganges. Nem pelo roleplay vale a pena, né? Os caras fazem. Não vale, não. Então, tipo, lá é muito mais barato. Os sistemas lá, econômico e industrial, são muito defasados. Então faz com que a concorrência com o Brasil, que é um país emergente, mas que não tem... o peso do dólar é muito menor do que o peso do dólar na Índia e na China. A economia lá é muito mais frustrada, digamos assim, desses dois países. Por mais que economicamente eles sejam superiores, mas o nível de desenvolvimento social e o preço das coisas é muito diferente. Então, vocês meio que faz um cercamento, entre muitas aspas, dos campos daqueles países que estão poluindo. O que isso acontece? O que isso faz? Faz com que os países que não sigam sofram essas barreiras tarifárias, de tarifas, e faz com que diminua-se bastante a produção, a qualidade, etc. Fazendo com que esse país perca economicamente, essas empresas desses países percam economicamente, causando drásticos problemas, mantendo o problema já anterior instaurado, que era o problema do déficit econômico e o déficit tecnológico. Fica muito mais difícil fazer essas relações internacionais. É basicamente isso, tá, gente? É essa noção. Então, qual é o grande levantar desses países? Pô, vocês grandes países, Estados Unidos, vocês lá atrás, vocês poluíam pra caralho. Vocês conseguem diminuir a poluição hoje porque vocês têm um nível tecnológico tão avançado e de produção e econômico tão grande que vocês conseguem poluir menos e produzir muito mais do que a gente. Se a gente diminuir a nossa produção por causa do nível de poluição, a gente não vai conseguir crescer o tanto que a gente precisa crescer. E aí outros países emergentes vão subir e nosso país só vai perder economicamente e tecnologicamente. Então essa é a grande problemática instaurada aí hoje no mundo em relação à Agenda Verde. Agenda Verde. Não sei porque eu falei assim. O que foi, velho? O que foi? Eu não sei, tá tudo estranho, é isso. Como assim? Tudo dando errado. O que tu achou do vídeo? Bom. Tá bom? Tá bom. Tem certeza? Eu acho que você tá um pouco apressado. Por isso você tá embolando um pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui. Eu não vou... Ei! Você vai botar outro vídeo e vai juntar com esse aqui. Uma porra que eu vou gravar isso aí que eu falei. E... o que é a questão da Agenda Woke? A Agenda Woke... ela vem com as mesmas determinações, só que no campo social, não no environment. Tem o environment
English. E tem um social. No social, quais são as medidas de agenda que são pré-estipuladas? Se eu quiser ter redução de impostos e, simultaneamente... tem uma coisinha para adicionar na questão da agenda verde. Com essa defasagem e essa agenda já foi aceita, o que foi que as empresas brasileiras e o governo brasileiro teve que fazer? Exemplo. A BlackRock, a Pedra Preta, o Itaú, mais especificamente a BlackRock, que tem um fundo orçamentário de, acho que é 5 trilhões de dólares! Dá pra comprar um negócio. Fez um investimento no Brasil, numa ligação com o Banco do Brasil, Banco Central Brasileiro, que é um investimento de, se não me engano, 10 anos, que a BlackRock vai fazer no Banco do Brasil, para subsidiar aquelas empresas que estão aderindo à diminuição de carbono. Então, como é que funciona mais ou menos? Se eu diminuo as empresas que geralmente são coligadas com... são as grandes empresas brasileiras que têm mais avanço tecnológico e mais avanço econômico, tem mais economia e mais tecnologia, elas falam o seguinte: se a gente diminuir nossa produção, a gente vai perder dinheiro. O que a gente faz? A BlackRock chega com o banco, que é uma coisa que eu falo nos vídeos. Se você não assiste esse canal, assista os outros vídeos. A relação de público e privado. E o que se segue a partir daí? Se segue o seguinte: essa união de público e privado faz assim, ó. O governo brasileiro vai reduzir os investimentos, os impostos em cima daqueles que aderirem à agenda verde. E, simultaneamente, eles têm um fundo da BlackRock, que isso é oficial, tá? Tá no documento do Banco do Brasil, da relação dos dois. Se quiser, eu até deixo aqui nos comentários o link. Quem segue essa agenda verde vai ter o direito de retirar dinheiro da BlackRock, desse investimento, para fazer investimentos em tecnologia. Mas somente aquelas que aderirem. As únicas que conseguem aderir a esse projeto verde, se manter e receber coligação com o Estado e receber esse dinheiro, são as grandes empresas do Brasil do agro. Todas as outras são minadas. Então você deve pensar, mas não era ruim para os caras aceitar essa agenda? Seria ruim, porque o que acontece? Quando essas grandes empresas brasileiras do agro aceitam essa agenda verde, e já aceitaram, por isso que o Lula fez quase que o dobro de investimento no agro quando assumiu, foi esse um dos motivos, o dobro em relação ao Bolsonaro. Eles ganham muito mais, a agenda verde é implantada, aqueles que não seguem a agenda verde e recebem mais impostos não conseguem retirar e fazer empréstimos com o Banco do Brasil para o crescimento econômico de suas empresas porque eles não aderiram à redução de carbono. E aqueles que o fazem, eles recebem essa quantia de dinheiro. Aqueles que não fizeram, vêm a falir. E essas grandes empresas conseguem comprar as outras terras que tem ao redor, ali que estão falindo, que tem produção agro. Eles compram essas outras terras e aumentam e expandem seus negócios, fazendo com que se reduza a concorrência dentro do Brasil. E você acaba podendo elevar o preço da carne e tendo maior quantidade de pessoas contratadas por um preço menor, porque o outro faliu, e você estende, você determina quais serão os salários pagos, então você, de certa forma, avança no mercado nacional, com subsídio, aderir na agenda verde, e você expande seus negócios para vender lá para fora. E é assim que eles fazem para lidar com o déficit econômico que o aderir à agenda verde exerce dentro do país e dentro das empresas. Agora indo para a agenda woke de novo. A agenda woke faz o mesmo processo, só que não é no environment, é no social, aonde essas mesmas empresas, elas, por exemplo, têm que ter cota de 5% de negro, 10% de mulher, 8% de down, 6% de cadeira de roda, e aderindo a isso. É a mesma forma de atuação. Essa mesma forma de atuação gira em quê? União público-privado. Aqueles que aderem a ambas essas agendas recebem quanto mais agendas você adere na sua empresa, mais recursos financeiros você consegue receber. Tanto de fundos orçamentários brasileiros como internacionais. E o fundo nacional são os fundos que são providos pelo Estado. Os fundos internacionais são geridos pelas Big Techs. Então essa é a estratégia, tanto environment quanto social,
que é realizada. São os dois braços, um dos dois tentáculos do grande Leviatã chamado Agenda 2030. E a Agenda Woke é um braço disso, mas todos fazem parte do mesmo esquema geral de estratégia e noções de atos futuros e pretensões a partir dessas agendas. Então, por exemplo, vou fazer um filme, eu e o Baiano aqui. A gente vai fazer um filme chamado Fluffy, o Cão Desajeitado. Poderia ser um filme que seria um sucesso de bilheteria. Mas é difícil pra gente conseguir investimento pra fazer o Fluffy, o Cão Desajeitado. Porém, se Fluffy for um cachorro não binário negro, e que tem outros cãezinhos que são todos não binários, e o meu enredo e a minha história trata de sexo, Fluffy fazendo sexo em banheiros no carnaval com outros homossexuais, pode ser que o nosso filme receba 8 milhões de reais de investimento, que foi o caso do que o Jurandir mostrou no Exposed que ele fez, que ele está sendo ameaçado agora, em relação a os investimentos da Ancine em quais filmes saíram. Então ele botou lá, tem um monte de filme lá os caras tudo gay, os caras dão o cu pra caralho, os caras têm 36 mil de bilheteria, só que teve 8 milhões de investimento, 8 milhões de investimento, tá ligado? E por que você recebe esse subsídio? Porque é muito mais fácil. Alguém um pouquinho mais esperto e ao mesmo tempo um pouquinho mais idiota poderia falar o seguinte: mas Malboro, quem faz esse investimento são as empresas, não é o Estado, é a empresa que escolhe. Pois é, meu querido. A partir do momento que ela escolhe essa agenda social para o filme dela, o que ela recebe? No que eu tô apresentando aqui pra vocês, que está aqui no Anti-Woke. Compre agora esse livro pra você entender o que está acontecendo nesta merda, antes que o seu filho esteja falando: papai, meu nome é Marine. Meu nome é Fluffy, pai, eu sou um cão desajeitado. Meu nome é Nicole. O que é que acontece? Ele faz esse investimento pra esse filme do Fluffy, cão desajeitado LGBT, e o Estado, simultaneamente, e outros fundos internacionais por esse tipo de investimento que ele faz, aderem e concedem investimentos e redução de impostos específicos para esses agentes. Beleza? Então veja, o que é a Lei Rouanet, para quem não sabe? O empresário já vai pagar X de imposto. Ao invés de ele pagar esse X de imposto, ele escolhe um bagulho para ele investir de filme, ou produção artística. Só que, se ele investe nessas estruturas e nesse tipo de filme que eu acabei de mencionar, que vai casar com a noção social, com a razão social woke, com a estratégia social woke, ele recebe também fundos de investimento e recebe mais abono de redução de impostos, inclusive consegue retirar dinheiro com a menor noção tarifárica, uma noção de taxa menor, quando você faz esse tipo de ação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tire 6 milhões de empréstimo com 10% de juros. Para o cara que faz esse environment, com essa noção da agenda dentro do rancho social, ele vai tirar com 3%, 4% de juros. Então é muito mais lucrativo para mim como empresa, inclusive contratando pessoas que têm baixa capacidade de exercer produção, como um exemplo, mulheres, porque elas ficam grávidas, podem ficar grávidas, etc. E o nível de produção delas geralmente é abaixo do homem, faz com que eu pense, se eu contratar 6% de mulher na minha equipe, elas vão reduzir esse tantinho aqui de produção. Mas eu vou receber esse tantão aqui de investimento e redução de imposto em empréstimos com o Banco do Brasil. O que tu acha que o cara vai optar? Por isso que ele vai contratar rindo, meu parceiro. Ele não vai contratar só não, ele vai contratar rindo pra caralho. Ele gosta disso, ele quer isso. Ele vai gostar desse empreendimento. Então, a gente parte dessa explicação aqui de 23 minutos. Eu fui muito sucinto, né? Uhum. Tu tá gostando? Tu acha que tá bom? Acho que tá bom. Tu não tá gostando, não, né? Eu não... tá destoando bastante do canal de React. Falta contexto. Um contexto diferente. Você tá falando de um tema e pra mim falta contexto do vídeo. Com o vídeo ficaria bom. Eu tava gostando de como tava o vídeo lá. Da Babel. O contexto tá no link aí embaixo. Por favor, cliquem aí. Vai ser um pouco de... A gente vai ver. Qualquer coisa eu retiro o vídeo do ar. Mas vai ter vídeo hoje. Vai ter vídeo. Qualquer coisa eu retiro. Pessoal, deem like, compartilhem, comentem se vocês gostarem. Se vocês gostaram. Deem um feedback positivo ou não, ou negativo. Mas pra gente saber que esse tipo de vídeo aqui é possível. Porque nós tivemos vários problemas técnicos aqui. Diversos que nos impossibilitaram de fazer o react. Beleza? Então eu tô fazendo aqui esse vídeo que eu acho extremamente importante ser feito.
pra explicar isso pra vocês. Então, quem foi o cara que criou essa estratégia? Quem foi esse cara? E aí vem um grande spoiler. Antes mesmo da União Soviética, e eu estou falando da União Soviética, porque o Yanev citou que na União Soviética os empregados moravam perto da fábrica para diminuir a emissão de carbono, para ficar mais fácil para eles se locomoverem, etc. O primeiro cara que falou disso 10 anos antes foi o cara que é o dono da Gillette. Pois é, aquele negócio que você passa aqui, ó. O dono desta porra, ele escreveu um livro falando a respeito do capitalismo. E ele falou de como o capitalismo era ruim, e o problema dele com o capitalismo não era desigualdade nem nada. O problema dele com o capitalismo era concorrência. Então ele acreditava no seguinte, olha, eu vou simplificar, se você quiser ter mais acesso sobre isso, tá aqui o livro, e se você quiser saber mais dessas teorias melhor explicadas, lá na nossa plataforma altalinguagem.tv, aqui embaixo tem uma série chamada Teoria das Conspiração, que são 10 episódios, cada um de 1 hora e porrada, onde a gente vai explicar diversas dessas estratégias, como elas funcionam, como elas se organizam, o que eles prezam, o que eles pregam, o que eles querem. Tudo está lá na plataforma, com mais de 10 horas de conteúdo só sobre esse assunto, mas tem mais de 800 horas sobre outros assuntos, tá? Link na descrição, link do Antioco também tá na descrição. Compra, ajuda o canal, se informa, aprende, tamo junto, e é isso aí. Essa estratégia vem do cara da Gillette. Ele falou que o capitalismo é esse negócio de concorrência, ganância, etc. E ele ficou muito chateado com tudo isso. Mas o que foi que ele propôs, então? Diferente do Marx, que era burro, o cara da Gillette, ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Por quê? A Gillette existe hoje, é uma das maiores empresas do mundo, tá ligado? Ela impactou profundamente, não só na noção ideológica, mas na noção de produção também e no crescimento. A Gillette é uma empresa gigantesca, absurda, tá ligado? O que foi que ele pensou? Cara, o mercado, ele não pode gerir as coisas, não porque ele não é eficiente, mas porque ele é ganancioso. O Estado, ele não é eficiente, mas ele pelo menos tem um controle social. Ou seja, vamos imaginar aqui, um Estado tá muito ruim, tá ligado? O Estado tá muito ruim, tá uma merda. O que a gente pode fazer pra lidar com isso? As pessoas podem se juntar, fazer protestos, ir na casa do político, caralho, não sei o quê. E supostamente existem mudanças sociais que ocorrem a partir da revolução social. As pessoas podem se revoltar contra aquilo dali. Na empresa, não tem o que fazer. Porque se o funcionário se revolta, ele é demitido. Se o funcionário tá numa empresa, e muitas vezes o funcionário tá até ganhando bem, mas essa empresa tá fudendo outra empresa, que vai tirá-la do mercado pela ganância de querer se tornar um monopólio, vai tomar essa empresa, vai pegar os funcionários dali, vai reduzir o salário deles e vai contratar eles, porque eles estão desesperados porque não tem emprego. E não tem como lidar com isso. Mas eles são eficientes. A eficiência vem através da ganância. E no Estado não existe esse aspecto da ganância, e mesmo se na verdade existe, mas ele é controlado pelo poder popular. Tá ligado? Então, o que foi que ele pensou? Bom, os dois lados têm suas benesses e seus lados negativos. O que eu posso fazer? O que nós empresários, fodões, incríveis e bons, podemos fazer em relação a isso? Exatamente esse esquema que eu acabei de pronunciar para vocês. A tese dele, 10 anos antes da União Soviética, 10 anos antes de Stalin ou Lenin escrever qualquer coisa, esse cara escreveu primeiro. Ele falou o seguinte: nós temos que fazer uma união público-privada. Precisa existir um aspecto de administração. O aspecto de administração das empresas e do Estado precisa ser juntos. Esse gerir de recursos precisa ser algo gerido socialmente. E qual é o conceito que ele vai criar a partir daí? Ele vai criar o conceito de Estado-empresa. O Estado tangencia e controla o aspecto social e a ganância, e a empresa consegue trazer a eficiência. A eficiência do que o Estado não consegue fazer. Tá ligado? Porque nem ele era bastante inteligente, ele sabia que ele não podia dizer que o Estado podia ser eficiente, porque a eficiência vem do mercado. Mas, simultaneamente, o mercado vem a corrupção do agente. E não tem como controlar. Porque ele vai destruir outra empresa, vai contratar as pessoas, etc. Então não tem o que fazer. Então vem essa noção do controle administrativo, tanto do Estado, a partir do momento que eu reduzo os impostos e reduzo tarifas, tanto do meio privado, onde eu incentivo economicamente determinados tipos de agenda e determinados tipos de produção, a partir desse viés ideológico que eu tenho. Então, como a empresa visa eficiência, ela vai o quê? Visar aceitar a agenda do investimento. Porque quando o empresário vai fazer os cálculos do que ele precisa, eu vou oferecer para ele os dois pilares essenciais de uma empresa. Eu vou diminuir impostos e eu vou aumentar o investimento. Todo investimento precisa todo negócio precisa de investimentos e todo negócio paga imposto.
Se todo negócio precisa de investimento e todo negócio paga imposto, eu reduzo os impostos e eu aumento os financiamentos, reduzindo os juros em cima dos financiamentos. Ou seja, eu consigo implementar absolutamente qualquer agenda, em qualquer meio, apenas unindo o público e o privado. Essa é a principal tese abordada no mundo inteiro. Principalmente desenvolvida pela Escola de Administração de Chicago, onde os homens de Chicago, esses homens da administração de Chicago, leram a obra desse filho da puta do cara da Gillette e eles começaram a implementar esta moção no mundo, principalmente nos Estados Unidos. No mundo, assim, os Estados Unidos afetam o mundo, né, quando ele tá fazendo suas produções. Mas ele começou a gerir isso dentro dos Estados Unidos, da América. Foi a Escola de Administração de Chicago. Então, é por isso que o aspecto woke e o aspecto da agenda verde são, de fato, apenas tentáculos do mesmo Leviatã. Eles têm a mesma estrutura, a mesma consolidação, a mesma tese, as mesmas compreensões. É por isso que ambos os lados vão fazer a mesma linha de tipo de argumentação. Para você que não está entendendo o contexto do que eu estou apresentando, basta você ir ali no link da descrição, no primeiro comentário. Eu vou botar o timing lá a partir dos 3 minutos de vídeo do Ian Neves. Você escuta a mulher falando da questão woke e o Ian Neves falando da questão da União Soviética, como essas criações dessa cidade de 15 minutos. Repito, se você quer saber mais dessa cidade de 15 minutos, como funcionam essas teses, quais são as outras teorias, quais são as outras coisas que essas agendas promulgam, quais são os 10 tentáculos dessa agenda que está lá na nossa plataforma, altalinguagem.tv, link na descrição. Se você quer entender melhor também o aspecto da cultura woke, tá aqui, ó, anti-woke, sinta-se à vontade, link na descrição também para vocês consumirem. Comprem, porque isso aqui, para mim, é o mais importante do meu trabalho, é conseguir trazer informação e conhecimento para vossas senhorias. Por favor, promulguem esse trabalho. 1000 perdões por esse vídeo diferente, sem um react, mas nós precisávamos postar algo. Eu, pessoalmente, Baiano, gostei do vídeo. O que você achou? Como eu disse, sem contexto, mas eu gostei do vídeo. Eu gostei da explicação, particularmente. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Deu pra entender. 31 minutos, pô. Sim. Cara, se você não entendeu, dá uma voltada. Explicar isso aqui em 30 novo. minutos é foda, pô. Sim, isso é muito conhecimento. Eu fiz, pô. Comprei um livro. Compre um livro, link na descrição da plataforma, Teoria das Conspiração lá na plataforma. São 10 episódios, se eu não me engano, 8. Lá tem mais de 800 horas de conteúdo, vários cursos, várias coisas pra vocês. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo, um abraço e mão no ovo.